Graças a paz, irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira. Nós temos aí ao longo dessas semanas estudado o Catecismo Maior de Westminster. De modo especial, nessas últimas semanas temos visto a respeito das punições do pecado. Semana passada estudamos a respeito das punições do pecado neste mundo. Vimos que há muitas aflições, né? A realidade presente, como nós estudamos na semana passada, a realidade presente é o mais perto do inferno que um crente vai viver, enquanto esta mesma realidade, com estas mesmas punições que nós vimos na semana passada, é o mais próximo do céu que um ímpio vai viver. Isso porque a realidade do mundo por vir, das punições do pecado no mundo por vir, é terrível, terrível. E é justamente essa a pergunta desta semana, a pergunta de número 29 do Catecismo Maior de Westminster. Quais são as punições do pecado no mundo vindouro? E a resposta: as punições do pecado no mundo vindouro são: 1. Separação eterna da presença consoladora de Deus. E 2. Os tormentos mais penosos na alma e no corpo, sem interrupção, no fogo do inferno, para sempre. Para sempre. Então, essa é a realidade apresentada e que nós vamos estudar nessa noite, não sem antes orarmos. Vamos lá? Pedimos, Pai, a tua bênção agora que estamos diante da tua palavra. Agradecemos ao Senhor pelo cuidado, Senhor, conosco ao longo do dia, o teu sustento, segurança, tua provisão. Agora pedimos a tua bênção. Ajuda-nos a compreender estas verdades profundas e tão assustadoras a respeito da realidade do inferno, das punições do pecado no mundo vindouro. Pedimos que o Senhor convença também aqueles que têm de maneira endurecida rejeitado a tua palavra. Para que diante de tamanha de tamanha realidade, terrível realidade, elas venham a Jesus Cristo, não pelo simples temor do inferno, mas porque reconhecem a necessidade de recebê-lo e invocá-lo como Senhor e Salvador das suas vidas. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, talvez vocês saibam que alguns, até as igrejas por aí, igrejas evidentemente que não verdadeiras, porque essa é uma doutrina fundamental, mas defendem que o inferno não existe. O inferno não existe, né? Há três heresias mais conhecidas que defendem essa posição. A mais famosa delas que é o universalismo. Os que defendem essa doutrina entendem que todos vão ser salvos no fim das contas. Então o inferno é desnecessário, né? Porque não existe condenação a ninguém. Ninguém vai ser condenado. Todo mundo vai ser salvo. Nesse pensamento, os piores homens da história, aí você pode, a sua cabeça, tentar lembrar de alguns, eles estarão no céu, gozando das bem-aventuranças eternas, veja só. Além dessa, há o aniquilacionismo. Quem defende essa posição, inclusive, são os testemunhas de Jeová. Nesse pensamento, para eles, a morte é o fim da linha. Então, os ímpios e todos aqueles que cometerem as maiores torpezas nessa vida não serão condenados, porque o corpo deles vai se desintegrar na terra e a alma será aniquilada. Ela deixará de existir. Então não há necessidade de condenação, porque os justos vão para o céu e os ímpios não mais existirão. E também, a última heresia, das mais conhecidas, que rejeita o inferno, é o restauracionismo. A doutrina que afirma que depois da morte, todos os ímpios terão uma espécie de segunda chance, né, de se arrepender dos seus pecados e, por fim, serão todos salvos e usufruirão das bênçãos da presença consoladora de Deus e livres de qualquer condenação no mundo vindo. Como a Escritura deixa bem claro, contudo, estas posições não se acomodam ao ensino do texto bíblico, meus irmãos. E isso vai ficar muito claro hoje, à medida em que estudarmos as punições do pecado no mundo vindouro, sendo elas as duas: a separação definitiva da presença de Deus e tormentos continuamente eternos. Para a gente dar início ao estudo especificamente do tema, quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 25,
para nós lermos ali a partir do verso 41. Então, Mateus 25, a partir do verso 41 até o final do capítulo. Texto que, deixa eu ver se está aparecendo, diz assim, sumiu na tela, voltei para... Texto que diz assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Que tive fome, e não me deste de comer. Tive sede, e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E aqui o texto que nós queremos, né? A referência que nós queremos. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, aquela separação, meus irmãos, a- que começa no Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva são expulsos da presença de Deus, mas separação esta que ganha contornos ainda mais impactantes na história da redenção, como temos estudado em Levítico, ganha contornos que são ainda mais impactantes no mundo vindouro. Paulo escreve aos Romanos que o pecado faz com que o homem esteja separado da glória de Deus, né? Há, porém, um plano de restauração, como temos visto, um plano de redenção que restaura a comunhão entre o homem pecador e o Deus Santo. Nos tempos do AT, né, do Antigo Testamento, esse plano incluía os sacrifícios, né, dentre eles o sacrifício de animais, cujo derramamento de sangue expiava os pecados do povo e apaziguava a ira divina. Dessa forma, o Senhor, cuja presença encontrava-se no tabernáculo e no templo, habitava no meio do povo. Com o progresso da revelação, Deus se encarna e vem habitar no meio dos homens. Depois do seu retorno às regiões celestiais, ele envia o seu Espírito, o Consolador, para que habite com o seu povo. E essa é a realidade bendita que os crentes experimentam nessa vida, a despeito de dificuldades e aflições que certamente também experimentam. E essa é a realidade para os crentes no mundo vindouro. Eles estarão na presença de Deus, na presença do Consolador, do Espírito de Deus. E terão então as bem-aventuranças eternas. Mas essa é a realidade que é ausente no mundo vindouro aos ímpios, para aqueles que serão condenados pelos seus pecados. Eu quero mostrar isso para você em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 7. Texto que diz assim, ó: E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos do seu poder. Como que eles vão se manifestar? Verso 8: Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, que não conhecem a Deus e não obedecem ao evangelho, sofrerão penalidade de eterna destruição. E aqui a expressão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, essa separação, ela, veja, não é só do Senhor, mas perceba que ela é a separação, como o Catecismo Maior faz questão de enfatizar e adjetivar, da presença consoladora de Deus. Veja, é exatamente a presença consoladora de Deus que faz do céu um lugar de bem-aventurança. E é exatamente a ausência da presença consoladora de Deus que faz do inferno um lugar de desgraça. E esse é o principal castigo do pecado. É a ausência da presença consoladora de Deus. Deus não está lá para consolo. Deus está lá para punição, para juízo. Para juízo. Para juízo. Deus está no inferno. O inferno é um lugar santo, a despeito daqueles que acreditam que o inferno será um lugar das maiores torpezas, em que nós vamos, aliás, nós não, mas em que os ímpios vão curtir, né, aquilo que fazem aqui nessa terra, eles vão repetir no inferno. Não é assim. O inferno é santo, tal qual o céu, porque Deus está ali, mas está presente de maneira punitiva, em vingança, a estes que o rejeitaram e rejeitaram o seu evangelho. E esse é o principal castigo do pecado. Além do mais, como lemos, né, lá no começo do texto, em Mateus, essa separação será eterna.
eternamente, banidos para sempre da presença de Deus. O que também é eterna é a desgraça do inferno. E essa é a realidade terrível, é definida pela expressão seguinte aí no catecismo, né? Os tormentos mais penosos, ininterruptos e eternos. Veja só, tormentos penosos que alcançam o homem por inteiro, alma e corpo, ininterruptos, contínuos e eternos. Puxa vida. A realidade do inferno, então, também inclui aflições, né? Esses tormentos são aflições, angústias, sofrimentos, né? E eles são mais penosos ainda do que os sofrimentos que nós pensamos. Então, eles são muito pior do que as dificuldades maiores que nós enfrentamos nessa vida. Já é difícil. Nós vimos na semana passada. Mas é pior ainda, porque são mais penosos e ainda são contínuos, frequentes e acontecem para todo o sempre. Naquela história do rico e do Lázaro, essa realidade ela fica muito evidente. É Lázaro, o mendigo, ele vai para o céu, enquanto o rico vai para o inferno. Até que o rico, ele levanta os olhos, ele vê Lázaro e Abraão, e ele faz esse pedido aqui, em Lucas 16, 24. Olha só, o pedido que o rico faz. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda a Lázaro, o mendigo, que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Por quê? Porque estou atormentado nesta chama. Estou em tormentos extremamente penosos. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, ele está aqui reconhecendo esse tormento terrível. Olha o pedido dele, que interessante o pedido dele. Manda Lázaro que molhe a água ponta do dedo e me refresque a língua. O tamanho do tormento dele, a gente está sentindo alguma coisa, né? Não perto disso, mas nesse tempo seco que está acontecendo nessa época agora, a gente sente isso às vezes, uma vontade de beber uma água, né? Imagine isso de maneira contínua e ainda mais extraordinária, né? Ainda mais penosa, né? Para usar o termo aqui que o catecismo utiliza. E aí, no fim, reconhecendo essa realidade terrível dos tormentos contínuos e eternos, né? E mais penosos, o rico solicita que se envie alguém para testemunhar de que o inferno é um lugar horrível. Ele então responde: Pai, Abraão, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar aqui de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, meus irmãos, esse também é um relato da realidade de tormentos. Ela é uma realidade que aquele que experimentou não deseja para ninguém. O rico aqui, ele implora que se envie alguém à sua casa para dizer, ó, não segue nesse caminho, porque o inferno é terrível. Esse caminho vai te levar para um lugar terrível, que é o inferno. Não siga nesse caminho. E o Senhor Jesus nos oferece um ensinamento semelhante, quando ele nos dá ali uma declaração de como é que o inferno é. Ele diz lá em Marcos agora 9:47, Marcos 9:47, a gente pode até ler um pouquinho antes para entender, ler o contexto aqui. Enfim, é aquele texto, só dar um contexto, né? É aquele texto em que o Senhor Jesus fala sobre os olhos, ó, se o olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, né, corta a sua mão, porque é melhor assim, enfim. E aí ele tá falando aqui aos pequeninos, né? Que ninguém pode deixar fazer um pequenino tropeçar, e essa aqui é a conclusão que nos oferece aqui o que é suficiente para o nosso entendimento. O texto diz, a partir do verso 47, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o,
Porque é melhor entrares no reino do céu com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Ou seja, aqui ele fala aqui da continuidade dos tormentos do inferno. O fogo nunca se apaga no inferno. Nunca se apaga. E o verme não morre, ele está lá sempre importunando, né? Oferecendo aqui essa realidade, que é a mesma coisa que nós vimos na outra passagem, de que os tormentos do inferno são mais penosos, são ininterruptos e eternos. E por último, para a gente terminar aqui os textos bíblicos, João, ele está olhando para o fim dos tempos, para a realidade do último dia, e ele também vê os ímpios. Capítulo 14, a partir do verso 9, ele diz assim, ó, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a sua mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Então, veja só, Deus está presente lá, mas em juízo. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, então é contínuo esse sofrimento. Os adoradores da besta da sua imagem e quem quer que receba a marca do seu nome. E ele termina dizendo: aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos e têm a fé no Senhor Jesus. Essa é a realidade do inferno. A Escritura, como a gente acabou de ver, meus irmãos, é bem clara quanto a ela. É um local que existe, é um local onde nós sofreremos não só espiritualmente, mas fisicamente. A língua do rico estava ressequida, né? É melhor, o corpo sofre, nós temos tormentos no corpo, como o texto aqui de Apocalipse também nos mostrou. É um local em que esse sofrimento é contínuo, não há descanso, Apocalipse fala aqui, João fala aqui, ininterrupto e é para sempre. E se isso não lhe assusta, eu não sei mais o que pode te assustar. E é justamente por isso que para Satanás, como diz um irmão nosso, é muito interessante que o inferno seja esquecido ou então minimizado. Por isso que eu imagino que aquelas heresias que nós mencionamos no início, fruto do pensamento de que o inferno ou a condenação eterna não existam, surja da ideia equivocada de que um Deus bom e amoroso não pode punir pecadores lançando-os no inferno. Não, Deus é bom. Não existe inferno. Como que um Deus bom vai punir? Evidentemente que tratar dessa questão nestes termos é impróprio. É porque Deus ele não é só amoroso ou bondoso, ele também é santo. Ele não pode conviver com o pecado, ele é justo, precisa punir o pecado. E é isso que é o inferno, é a punição do pecado. Então a separação eterna de Deus e os tormentos contínuos e eternos são reais e as escrituras nos mostram. Mas para quem isso é real? Para quem precisa ser punido pelo pecado, para aqueles que rejeitam o Senhor Jesus. Porque para aqueles que o invocam como Senhor e Salvador da sua vida, reconhecem que ele sofreu a punição do pecado em si, quando ele se entregou voluntariamente, morreu, levando sobre si as iniquidades dos filhos de Deus. Estes sim sofrem neste mundo, estes que rejeitam, né? Sofrem neste mundo e sofrerão no mundo vindouro as punições do pecado. Pelo contrário, aqueles que estão em Cristo Jesus, para estes não há mais nenhuma condenação. Essa é a realidade do inferno e aguarda todos aqueles que rejeitam o Senhor Jesus. Vamos orar mais uma vez e encerrar nosso estudo nessa noite. Agradecemos-te, Senhor, por estes registros que certamente nos causam temor, nos atemorizam. Mas que bom é saber que o Senhor mesmo veio a esse mundo e recebeu as punições do pecado em si. Ao se entregar naquela maldita cruz, levar sobre si os nossos pecados, experimentar a morte e os tormentos não eternos, mas os tormentos mais penosos que alguém poderia experimentar nessa vida. Te agradecemos por isso, pedimos que o Senhor convença o coração daqueles que têm rejeitado o Senhor, que têm desobedecido o teu evangelho, como lemos. Que a realidade do inferno seja também motivo para que eles percebam a necessidade que têm de recebê-lo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, lembrem-se aí da dinâmica do fim de semana da nossa igreja. Teremos a nossa escola dominical às 9h
E à noite nós celebraremos a Deus em gratidão pela vida, mais um ano de vida que Ele concedeu à nossa UPH, nossa União Presbiteriana de Homens. Então não perca a oportunidade, esteja conosco. Vai ser uma bênção também receber você que tem nos acompanhado aqui pela internet. Faça-nos uma visita, por favor. Irmãos, que Deus abençoe. Desejo a todos um bom resto de semana, um bom resto de quarta-feira também. Tchau, tchau.